iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Então vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. O tema da aula de hoje é Máquinas Simples. Livro do 7º ano, caderno 2, capítulo 3, página 30 a 43. Os tópicos são: tópico 1, alavancas. Tópico 2, roldanas ou polias. Tópico 3, engrenagem. Tópico 4, plano inclinado. Então, o que são máquinas? Máquinas são objetos criados pelo homem com o objetivo de facilitar as nossas tarefas do dia a dia. Como, por exemplo, vamos pensar aqui num objeto, uma pá, né? Será que essa pá é uma máquina? Ela pode nos auxiliar no cotidiano? Sim, ela pode. Então vamos imaginar uma casa. Para a construção de uma casa é preciso cavar. Imagine se precisássemos fazer isso com as mãos. Quanto tempo gastaria? E se fosse com a pá? Diminuiria o tempo para cavar o buraco? E se usássemos uma retroescavadeira? Seria muito mais rápido, né? Bom, então é para isso que servem as máquinas, para ajudar as tarefas do nosso dia a dia, ok? Na aula de hoje, nós veremos o que são e quais são as máquinas simples. Então, por ser equipamentos muito simples e de fácil utilização, essas máquinas simples, elas são completamente incorporadas no nosso cotidiano. Como, por exemplo, nós temos um martelo, que é uma máquina simples, um alicate. Vamos ver na imagem, o que mais nós temos na imagem? Tesouras. Nós temos aqui também abridores de latas. Nós temos pás, carrinho de mão, nós temos abridores de latas, quebra-nozes, entre outros. Então, para começar, nós vamos falar sobre as alavancas. As alavancas apresentam um sistema muito simples, composto basicamente em uma barra rígida sobre um ponto de apoio, que recebe a força aplicada, também chamada de força potente, como vocês estão vendo na imagem, e ela serve para mover um objeto, chamado força resistente. Então, temos aí a força potente, que é aquela força aplicada por nós para mover um objeto. Então, mover o objeto seria a força resistente. Agora que já entendemos como funciona e onde estão localizadas as forças da alavanca, vamos ver aqui um outro modelo. Quem tiver um portão de grade, como esse aqui em casa, consegue fazer um pequeno experimento bem simples. Primeiro, vamos identificar onde estão o ponto de apoio da alavanca, nesse caso do portão. Então, aqui onde está essas setas, representado por duas setas, é onde a gente encontra o ponto de apoio. Então, eu gostaria que vocês primeiro tentassem abrir o portão, puxando aí perto do ponto de apoio, onde tem essa mãozinha indicando aí a primeira em cima, que é bem perto do ponto de apoio, a primeira seta, a essa distância que a seta está mostrando. E depois eu gostaria que vocês tentassem abrir o portão puxando com uma distância maior do ponto de apoio. E onde vocês acham que é mais fácil de abrir? Lógico que é longe do ponto de apoio, bem longe do ponto de apoio. Então, como eu falei para vocês, esse portão é uma alavanca. E nas alavancas, quanto mais perto a gente puxar, aliás, tiver a força potente tiver do ponto de apoio, menor vai ser a força resistente. Então, o que quer dizer isso? Para abrir o portão, segurando por ali, pela primeira mãozinha, perto do ponto de apoio, será uma força muito maior do que se tentarmos abrir o portão de um ponto bem mais afastado do ponto de apoio. Então, tentando abrir o portão de um ponto mais afastado do ponto de apoio, ali a gente precisaria de uma força potente menor. Por quê? A distância em relação ao ponto de apoio é maior. Então, pessoal, para abrirmos o portão com mais facilidade, nós teríamos que usar o ponto mais distante do ponto de apoio. As partes que compõem o sistema de alavancas podem ser posicionadas de diferentes formas e interferem na maneira como a força é aplicada. Dependente de como as forças são distribuídas, as alavancas podem ser classificadas em interfixas, interpotentes e
interresistente. Vamos falar primeiro das alavancas interfixas. São aquelas onde o point de apoio está entre a força potente e a força resistente. Alguns exemplos desses tipos de alavancas são as gangorras, o martelo, também é um tipo de alavancas, a tesoura também é um tipo de alavanca interfixa, e tem outras. Agora nós vamos ver as alavancas interpotentes. Elas são aquelas que a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Esse tipo de alavanca é utilizada para reduzir a força aplicada. Por exemplo, a pinça, o quebra-nozes e o cortador de unhas. Então, esse tipo de alavanca, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a força aplicada. Então, esses objetos, eles são utilizados para pegar objetos mais frágeis, menores, ok? As alavancas interresistentes. Essas alavancas são aquelas que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Como exemplo, por exemplo, podemos citar para vocês aí o abridor de garrafas, o carrinho de mão. Então, agora nós vamos falar de roldanas ou polias, que tem a função básica de mover verticalmente objetos pesados. As polias são variações de utilização de roda, onde a gente pode ter dois tipos, a fixa e a móvel. Essa primeira que vocês estão vendo aí na imagem à esquerda vai ser a polia fixa. As polias, elas têm a capacidade de modificar a direção de uma força, fazendo com que ela fique mais conveniente para a gente. Basta ver os equipamentos de musculação para você ver que eles têm um sistema de rodanas, de polias. Você usa para levantar os pesos de forma mais adequada para o exercício que você está fazendo. Como, por exemplo, vamos supor que esse bloquinho aqui, na imagem à esquerda, a primeira imagem, ele exerce uma força-peso para baixo de 500 newtons. Para eu conseguir fazer com que esse bloco suba, pelo menos sustentar esse bloco, eu tenho que fazer uma força de no mínimo 500 newtons. Essa força, se eu fizer de baixo para cima, pensa de levantar uma caixa de 50 quilos. Agachando e levantando, é um pouco meio complicado, né? Então, para facilitar, ficar mais conveniente, ela pode ser redirecionada para baixo. Eu posso, inclusive, usar o peso do meu corpo, como vocês estão vendo o exemplo aí. E aí você vai ter simplesmente essa transmissão, mudança de direção dessa força. Você não teve nada mais do que isso. E eu posso usar também caso eu tenha um peso muito maior do que eu consiga elevar, ou para ficar muito mais fácil de elevar um peso, mesmo que eu consiga, eu posso ter associação de duas polias. Uma fixa, que é essa que vocês já viram aí, e uma móvel, que é a outra que está balançando ali, que está presa pelo fio apenas e presa na caixa. Vamos colocar esse mesmo peso aqui na imagem à direita, esse mesmo peso de 500 newtons nessa caixinha. Quando eu exerço uma força para puxá-la para cima, esse cordão que está ligando a polia vai receber uma tração também de 500 newtons. Mas a gente sabe que quando o objeto está preso em dois pontos, eu tenho dois pontos de apoio, que seria... vamos lá, esse fio aqui que está indicado por uma seta, esse primeiro fio da imagem à direita, esse primeiro fio à esquerda e o outro fio à direita. Então, a gente sabe que essa força vai ser dividida, ela vai ser distribuída. Nesse caso, como são dois pontos de apoio, essa força ela vai ser dividida por 2. Então, de um lado você vai ter metade da força, só 250 N, o equivalente é levantado 25 quilos, e do outro lado também 250 N. Então, eu já diminuí a força pela qual eu tenho que levar no ponto só. Então, como a gente viu no anterior, essa força que está passando aqui por esse fio do lado da imagem à direita, esse fio que está indicado por uma seta, ela vai ser apenas redirecionada para o outro lado, não é? Onde tem uma pessoa puxando.
Então, quando eu vou exercer minha força, eu exerço apenas 250 newtons de força. Então, quanto mais polias eu for colocando, mais eu vou diminuindo a minha força. E nesse caso, a cada vez que eu coloco uma polia, eu vou dividindo a força por 2. Então, se eu tiver 2 polias, eu divido por 2 uma vez e divido por 2 outra vez. Então, eu já estou dividindo por 4. E assim sucessivamente. Nós vamos falar das engrenagens, começando pela roda. Todo mundo conhece roda, né? Então, a função da roda, ela vai ser de transmitir a energia que ela for colocada em qualquer parte dela para o todo. Se eu colocar uma energia aqui no centro, como vocês estão vendo aqui essa seta no centro, ela vai transmitir a mesma energia para o lado de fora, como vocês estão vendo a seta maior, já que os dois aros estão conectados e vice-versa também. Se eu colocar uma força fora, ela vai passar diretamente para o eixo central, que é a base que a gente tem no movimento do carro, dos pneus, das rodas dos carros. A engrenagem, ela vai ser uma roda, só que vai ser uma roda dentada. Ela tem a capacidade legal que a gente tem de aumentar ou diminuir a potência da força que a gente está colocando. Basta ver a conjugação, a junção das engrenagens que a gente usa nas bicicletas. Se a gente for parar para perceber um pouquinho, as duas giram em velocidade diferente. A engrenagem menor, ela gira muito mais rápido quando está em contato com a engrenagem maior. Quando ela está em contato com a engrenagem maior. Por quê? Porque o perímetro delas é diferente. Então, o tempo que essa roda vai gastar para dar uma volta completa, para conseguir tirar de um ponto e voltar para o mesmo ponto, é um tempo muito maior que essa rodinha menor se eu fosse acompanhar ela. Se vocês quiserem, dá até para contar um tempo que dá de um segundo para o outro aí. Então, o que acontece? Se eu estiver fazendo isso com uma bicicleta, por exemplo, e eu estiver com a minha roda, a minha engrenagem da frente já em movimento, com a grande e atrás pequenininha, cada pedalada que eu der vai dar 2 ou 3 voltas a mais do que a minha roda de trás, fazendo com que a minha velocidade seja maior. Ao passo que se eu inverter, se eu fizer uma engrenagem pequenininha na frente e uma engrenagem maior atrás, eu vou colocar menos força na rotação, então eu giro mais a minha perna e vou deslocar menos. Mas eu consigo, por exemplo, subir uma ladeira com muito mais facilidade, iniciar um movimento com muito mais facilidade, que é a mesma premissa também das marchas do carro. Plano inclinado. Então, o que seria o plano inclinado? O plano inclinado é uma máquina simples que facilita o trabalho do ser humano. Então, utilizamos o plano inclinado porque ele diminui a força necessária para realizar um trabalho. Porém, o trabalho vai ser o mesmo, utilizando o plano inclinado ou não. Ou seja, para levarmos uma caixa, por exemplo, a 1 metro, vamos realizar o mesmo trabalho. Porém, utilizando o plano inclinado, esse trabalho se torna mais fácil, digamos assim, utilizando menos força. Então, a força necessária para levar uma caixa pesada a 1 metro de altura, com auxílio de um plano inclinado, é menor do que se a caixa fosse levantada verticalmente. Então, quanto menor for a inclinação, menor será a força. Porém, o trabalho será o mesmo, porque a distância percorrida pelo objeto é maior. Então, vamos lá para uma fórmula básica, né? Vamos lá. A relação entre as forças potente e resistente e as respectivas distâncias em relação ao ponto de apoio é dada pela equação P vezes dP, que é igual a R vezes dR. Nessa equação, P representa a força potente, R é a força resistente e dP, esse dPzinho aí, é a distância entre o ponto de apoio e a força potente, o braço de potência. E o dR é a distância entre a força resistente e o ponto de apoio, que é o braço de resistência. Então, aumentando a força aplicada, que é o P,
é preciso diminuir a distância ou braço de potência, que é o dp, para que se mantenha a situação de equilíbrio, ok? Então vamos para um exercício rápido, bem rápido aqui, para um exercício já resolvido para fixarmos o assunto. O primeiro é a balança representada a seguir, por ser muito simples, é fácil de transportar, é muito usada na zona rural. Suponha que o prato dessa balança tenha sido colocado a 5 kg de vegetais. Para que o sistema esteja em equilíbrio, qual deverá ser a distância do maçô de 1 kg, em relação ao ponto P? Então vamos lá resolver essa equação. Então, se P, que é a força potente, vezes dP, que é a distância entre o ponto de apoio e a força potente, é igual a R, que é a força resistente, vezes dr, que é a distância entre a força resistente. Então, nós temos a M, que é a massa do maçô, vezes o dP, que é igual à massa dos vegetais, vezes dr. E assim nós temos 1 vezes dP, que é igual a 5 vezes 10. Então, dP é igual a 50 centímetros. E é isso. Não esquecendo que esse 10, que está lá no maçô, é a distância entre o ponto de apoio e a força potente, tá? Por isso que o resultado ficou, ele está em centímetro. Isso fica 10 centímetros, tá bom? Por isso que o vezes 5, que é a massa dos vegetais, então por isso que o resultado ficou 5 vezes 10 é igual a 50 centímetros, ficou em cm, centímetros, ok? Observe a imagem de um toca-disco de vinil. A haste onde está localizada a agulha tem na extremidade oposta a ela um peso que evita que a agulha seja pressionada contra o disco de maneira exagerada. O contrapeso, que tem a massa de 50 gramas, está na posição de regulagem da haste, a 4 centímetros do ponto de apoio. A agulha na extremidade oposta está a 20 centímetros do ponto de apoio. Encontre a força com que a agulha é pressionada contra o disco. Então vamos lá. Para encontrar a força em newtons, é preciso considerar a massa em quilogramas. Assim, 50 gramas equivalem a 0,005 quilogramas. Considerando-se que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse G aí é de gravidade, tá? A gravidade do nosso planeta Terra. Então, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O peso será de 0,05 newtons. Então, se P vezes dr é igual a R vezes 10, então P vezes 20 é igual a 0,05 vezes 4. Então, nós vamos primeiro fazer o quê? Fazer a multiplicação. 0,05 vezes 4 é igual a 0,2. Agora, esse 20 aí que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0,2 dividido por 20. Portanto, P, força potente, é igual a 0,01 newtons, ok? Vamos para mais um exercício. Em uma academia de ginástica, há equipamentos que utilizam engrenagens e alavancas. Em determinado equipamento, uma pessoa aplica uma força para baixo e movimenta o sistema de peso de roldanas. Ao analisar esse equipamento, verificou-se a existência de uma roldana fixa e 2 roldanas móveis, exercitando-se com um peso de 80 kg. Uma pessoa aplica uma força vertical e para baixo. De quantos newtons? Considere G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Observem que aqui já está dando um número exato da gravidade, tá? Então, o corpo a ser levantado tem um peso P, que é igual a M vezes G, que é igual, vamos lá, 80 vezes 10. Quanto é 80 vezes 10? Então, 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. Por que eu tenho que colocar o N? Porque a questão está pedindo em quantos newtons, então vai dar 800 N, que é newtons. Agora vamos lá para as polias. Considerando as duas polias móveis, nós temos S, que é a força, que é igual a P, que é o peso do objeto, dividido por 2N. Não esqueça que N é o número de polias. Eu expliquei isso para vocês.
Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 800, que 800 é o peso do objeto, dividido por 2N, que é o número de polias. Então, vai dar 200 newtons. Ok? Resposta, então, seria 200 N, 200 newtons. Então, atividades para casa são atividades para resolver. Lembrando que eu já resolvi 3 das questões de vocês, mas vamos continuar fazendo da página 33, página 36, página 39 e 40, página 42, página 43. E atividade extra da seção Continue Aprendendo, atividade 14 a 23. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula.